Maestro BPM. Inspirador, fácil de usar e projetado para mudar a vida das pessoas comuns. Neste vídeo, vamos fazer uma demonstração da plataforma Maestro BPM, que é um software gerenciador de processos, prazos e pessoas. Com essa ferramenta, você irá aumentar a eficiência operacional da sua empresa, reduzir custos, enxergar os gargalos da operação, facilitar a comunicação entre setores, ter o pleno controle das atividades e muito mais. No site do Maestro BPM contém todas as informações que vocês precisam e explica mais a fundo sobre os benefícios que o Maestro disponibiliza para a sua empresa. Alguns desses benefícios são 100% web, fácil de implantar, rápida automação de fluxos de processo, flexível, não necessita de conhecimento de programação, evoluções contínuas, entre outros benefícios. Então, vamos ver na prática? Após o login, serão notadas diversas janelas. No quadro de pendências, são exibidos todos os processos que estão pendentes em seu nome. Basicamente, são as tarefas que você precisa fazer. Logo ao lado, existe o quadro de processos, que exibe todos os processos que você pode começar. E por último, a janela Atalho tem a finalidade de deixar a sua navegação mais rápida. E falando em navegação, também contém o menu, onde são listadas todas as telas que você tem acesso. Muito bem, para entender um pouco melhor como funciona o Maestro, vou usar um processo de solicitação interna e externa. Um atendimento de solicitação de cliente. Por exemplo, um cliente ligando, o atendente tomando nota da solicitação e assim por diante. Olhando friamente, a solicitação interna ou externa se torna um simples desenho de passo a passo. Então, como primeira etapa para fazer um processo do Maestro, precisamos acessar Menu, Cadastro, Processos, Mapear processos. A maioria das telas do Maestro são bem semelhantes. Será possível pesquisar antigos registros ou também criar novos registros. Agora vou acessar o processo de solicitação interna e externa, um registro já criado. E um dos pontos principais do processo é passar o desenho que foi criado há um tempo sobre o passo a passo do registro de solicitação para o Maestro. Então, acesse o ícone Tarefas e logo em seguida clique em Desenhar processo. Essa parte do Maestro é uma ferramenta gráfica e para começar o desenho do nosso processo é necessário começar com o evento inicial, que seria a nossa atendente abrindo o processo do registro de solicitação. Também existem os eventos finais, que seria para finalizar o fluxo do trabalho. Entre os eventos de fim e de início, podemos colocar algumas tarefas, que comparando com o nosso desenho, seria o executor cadastrando as informações do cliente, entre outros. E para ligar as tarefas com os eventos, ou até mesmo ligar com outras tarefas, utilizamos os conectores simples. Com essas informações, já é possível começar o desenho do nosso processo. Para criar o desenho, arraste o item de início. Logo em seguida, coloque uma tarefa que no nosso exemplo seria a análise interna. Então, eu utilizo um conector para ligar as duas etapas. A próxima tarefa será conhecimento e análise do cliente. Utilizaremos um gateway para tomar de decisões dentro do fluxo e pode direcionar o nosso processo para a próxima etapa ou retorná-la para o cliente. Para fechar, utilizo o evento de fim e clique em salvar. Aconselho que vocês dêem nomes aos eventos de início, nas tarefas, nos gateways e fins, para não se perder dentro do processo. Muito bem, depois de concluir o desenho, é necessário criar um formulário. Esta é uma etapa muito importante. Para acessar o formulário, navegue novamente por Menu, Cadastro, Processos, Mapear processos, selecione o nosso processo de novo e clique no ícone Formulário. O formulário tem o objetivo de centralizar as informações de cada etapa do processo, ou seja,
desde sua abertura até a aprovação, registrando todos os dados relacionados a cada etapa. O formulário é composto por grupo, subgrupo e item. Para criar um grupo, basta clicar no ícone de incluir, e aqui será colocado o título desse formulário, como exemplo, dados da solicitação. Também contemos algumas opções de layout. Tudo isso vai ser configurado do modo mais viável a você. Clique em gravar. Logo em seguida, clique neste outro ícone de incluir para fazer um subgrupo. Basta preencher a descrição deste subgrupo, clique novamente em gravar e, por fim, a criação de um item. Eles são as perguntas ou campos de preenchimento das informações necessárias para cadastrar a solicitação do cliente. No nosso caso, estou criando um grupo referente à tarefa de abertura da solicitação. Logo após concluir a criação do formulário, é possível visualizar como ele está ficando. Para isso, basta clicar neste ícone, Visualizar formulário. Muito bem, como um dos últimos passos para finalizar o nosso formulário, é preciso voltar para o desenho que fizemos. Agora, será preciso vincular o formulário à tarefa, ou seja, os campos de dados podem ser vinculados à tarefa Cadastro de Solicitação. Para isso, basta selecionar a tarefa desejada e clicar no ícone Configurar formulário. É muito simples fazer essa configuração. Eu posso selecionar se este cadastro pode ficar disponível a essa tarefa ou se este formulário deve ficar oculto, que quer dizer que o campo não deve ser exibido nessa tarefa, se ele deve ser obrigatório ou até mesmo se a resposta desse formulário deve ser enviada por e-mail. Após toda essa criação de formulário, de desenho de processos, vamos para a nossa última etapa, que seria a criação de executores e divisão. Mas o que são executores? Eles são basicamente as pessoas que realizarão essa tarefa. No nosso exemplo, o cliente ou o gerente de conta seriam os executores da tarefa Cadastro de Solicitação e assim por diante. Também não podemos esquecer da divisão, que é basicamente um grupo de executores. Para criar um executor, basta acessar Menu, Administração, Pessoas/Acesso, Pessoas. Como eu já tinha dito no começo do vídeo, a maioria das telas do Maestro vão ser bem parecidas. Aqui é possível criar uma pessoa nova ou até mesmo pesquisar por antigos cadastros de pessoas. E para se criar um executor, precisamos criar uma pessoa. Para isso, basta clicar no ícone de incluir, preencher os dados pessoais e também selecionar esta opção, Executor. Basicamente, você está falando para essa pessoa que ela agora é um executor. Após a criação deste executor, podemos criar uma divisão para ele. Para isso, navegue por Menu, Administração, Estrutura organizacional, Divisão. Basta clicar em incluir, preencher os campos, porém, na divisão, como eu já tinha dito, podemos vincular as pessoas. Basta descer um pouco a tela e vamos ter o campo Pessoas. Selecione a pessoa criada anteriormente e clique em gravar. Agora volte na tela Mapear processos para terminar a configuração do nosso desenho. Basta clicar neste ícone aqui, Configurar executores, selecione cada executor responsável por sua tarefa e clique em gravar. Referente a este processo, o Maestro oferece outras opções. Um exemplo é o Cockpit. Para utilizar esta tela, basta acessar Menu, Tarefas, Processos, Cockpit. Nessa tela, é possível ter uma visão macro de todo o seu sistema, ou seja, serão exibidos todos os processos, desde os concluídos, cancelados, até mesmo os que estão em andamento. Para utilizar essa tela, é muito simples. Basta selecionar um processo ou alguma data específica e clicar no seguinte ícone. E então, será exibido a lista dos processos em uma aba, onde contém alguns indicadores para facilitar a sua gestão. Ok, pessoal,
essa foi uma demonstração da ferramenta, espero que vocês tenham gostado e para mais informações acessem www.maestrobpm.com.br. Sempre fiquem ligados nos manuais e até a próxima!